Deus abençoe os amados irmãos. Nesse instante, nós vamos aqui fazer a leitura de um sermão do irmão Brian Kulsurek, da sua série O Desvelar de Deus, de número 31. Eu estou aqui com um texto que foi traduzido pelo nosso irmão Bruno Figueiredo, nos auxiliando com esse trabalho, e nós iremos aqui fazer a leitura do texto que foi corrigido há pouco tempo e que agora vamos aqui estudar junto com os irmãos. Este estudo, Desvelar de Deus, é o de número 31, cujo o subtítulo é A Experiência do Êxodo, o Reflexo da Shekinah. Essa mensagem foi pregada pelo irmão Brian no dia 24 de junho de 2018. Ele começa seu estudo lendo para a igreja a passagem de Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 17 até o versículo 25, onde lá diz o seguinte: E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo, os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto. Agora vamos ler do sermão do irmão Brana, O Desvelar de Deus, a partir do parágrafo 129. Em tipo, Moisés, vindo da presença de Deus, com a palavra de Deus para aquela era. Agora observe, estamos agora em Êxodo 19. Não perca isto agora. Êxodo 19, Moisés está vindo da presença de Deus. Ou 20 e 21, 19, 20 e 21. Moisés está vindo da presença de Deus. Ele tem estado dentro da palavra. A palavra tem sido escrita. E ele, na presença de Deus, com a palavra, ele tinha a palavra para aquela era. Há uma palavra para cada era. E Moisés, aparecendo, seu rosto brilhava tanto. Vê? A palavra estava nele, pronta para ser manifesta, divulgada ao povo. A verdadeira palavra, Deus a escrevera, e ela estava com Moisés. Note, ela estava com Moisés e estava pronta para ser manifesta.
Ele era a palavra para eles. Ele era a palavra viva, escondida. Velou-se. Moisés teve de pôr um véu sobre o seu próprio rosto. Por quê? Ele era aquela palavra, amém? Até que essa palavra se fizesse conhecida, Moisés teve de velar-se, amém? Você vê isso? Onde quer que a palavra esteja, ela está velada. Agora novamente o livro de Êxodo, capítulo 34, a partir do versículo 27, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo e com Israel. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E, saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés e que resplandecia a pele do seu rosto. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Moisés entrou na luz e a luz entrou em Moisés. As pessoas não podiam ver a coluna de fogo, exceto olhando para Moisés. A luz mostrada por Moisés e as pessoas não podiam recebê-la. O Desvelar de Deus, parágrafo 131. Moisés tinha a palavra. Agora lembre-se, depois que a palavra se manifestou, Moisés era Moisés novamente. Está vendo? Mas enquanto essa palavra estava nele para ser divulgada, ele era Deus. Bem, ele não era mais Moisés. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela era. Nada podia tocá-lo até que isso estivesse terminado. Tinha essa palavra com ele. Assim, portanto, quando ele veio, as pessoas viraram suas cabeças. Não podiam entender. Elas tinham se transformado. Ele era um sujeito diferente. Ele veio com essa palavra. E ele pôs um véu, a Bíblia disse, sobre o seu rosto, pois ele tinha a palavra. E ele era a palavra para eles. Agora, Paulo explica isso para nós em 2 Coríntios 3, em diante, até o capítulo 4 e o versículo 7. Então, vamos começar a ler por nós mesmos. 2 Coríntios 3, 1 a 2. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Em outras palavras, Paulo diz: nós não precisamos de cartas de recomendação como o mundo usa a fim de edificar o nosso ministério. Eu tenho vocês como epístolas escritas para que os homens possam ler suas vidas e ver que vocês estão cheios do Espírito de Deus e tão ligados à palavra de Deus, e ainda assim sem ser fanáticos quanto a isso, mas cristãos estáveis e maduros.
E depois ele acrescenta: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Observe que Paulo diz: vocês, através da manifestação de suas vidas, na realidade declaram o que pregamos. E ainda assim vocês são como epístolas escritas, não porque escrevemos a epístola com tinta, mas o que realmente aconteceu é que Deus ungiu o meu ministério para tomar posse de seu Espírito e me permitiu gravar isso em seus corações, a palavra de Deus, até que a própria vida que está na palavra tenha realmente começado a se manifestar através dos seus vasos, seus corpos, até que as pessoas, quando lhes virem, vejam a Cristo. E o apóstolo Paulo continua: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. E depois ele acrescenta: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Em outras palavras, ele diz: olhe, eu posso ter sido o vaso que Deus usou para escrever a vida dele em sua vida, mas isso não é sobre mim, é sobre ele e o que ele está fazendo em você. Eu sou apenas uma ferramenta nas mãos dele, porque isso é Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E então Paulo volta para Moisés novamente, e da sua descida brilhando com a presença da Shekinah, e diz: esse o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Será em uma medida gloriosa ainda maior. Em outras palavras, se o ministério sob a lei era uma coisa gloriosa, que a própria luz da presença Shekinah de Deus permaneceu sobre o rosto de Moisés, quando ele desceu da presença de Deus com a lei, quão maior não será a glória, as opiniões, os valores e os juízos de Deus, quando é o próprio Espírito que produz a sua glória, a sua doxa. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá, superabundará em glória o ministério da justiça. Em outras palavras, não há comparação. Quanto mais for a glória de Deus, a doxa de Deus abundará. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Agora, Paulo se esforça para dizer aos judeus que, através da tradição, fizeram do ministério de Moisés uma grande glória, mas ele toma vários versículos para nos dizer que a glória de Deus mostrada em Moisés não será nada comparada à glória de Deus que há de se manifestar quando o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele vier. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Agora, o que ele está nos dizendo é que, como Moisés usou um véu para esconder a glória de Deus do povo, eles agora usam suas próprias mentes para velá-los da glória maior de Deus. Então, que diferença faz se eles colocam um véu sobre o rosto de Moisés ou colocam um véu sobre os seus próprios olhos? Cego é cego.
E quanto às pessoas, ele diz que elas mesmas realmente se cegaram para a palavra de Deus, a glória de Deus, o seu doxa, e diz que eles estavam cegos em suas mentes, como vemos no versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, que são os seus sentimentos. Observe que ele diz que isto ainda está acontecendo nesta mesma hora. Moisés foi vindicado por Deus e eles ainda assim não creem nisso. Jesus disse: por qual das obras boas vocês me apedrejam? E eles disseram: não é pelas boas obras e nem pela vindicação de Deus, mas pelo que você ensina. Nós não gostamos do seu ensino, nós não gostamos da sua doutrina. Mas quando o coração, o entendimento, se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, teve que vir um ministério para transformar o coração dos filhos, e vemos que Deus enviaria tal ministério de acordo com Malaquias 4. Malaquias 4, 4 a 6. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração, o entendimento, dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora de volta a 2 Coríntios 3, 17 a 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, nada entre nós e a palavra de Deus, refletindo como um espelho da palavra, nós vemos a glória. Nós contemplamos a doxa, as opiniões, os valores e os juízos do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Agora, Paulo estava nos dizendo que esta luz que tinha se refletido em Moisés, se as pessoas tivessem permanecido em silêncio por tempo suficiente na presença daquela luz, que era um reflexo da glória de Deus, sua presença Shekinah, elas teriam começado a refletir aquela mesma luz, aquela mesma glória. E Paulo nos diz aqui que a luz é a glória, é a doxa de Deus, que são as opiniões de Deus, os valores de Deus e os juízos de Deus. E se as pessoas tivessem simplesmente permanecido naquela presença por tempo suficiente, elas teriam começado a refletir aquela mesma glória. E ele nos diz que sob o ministério do Espírito, nós começaremos a refletir a mesma luz, a mesma glória, e seremos transformados por aquela glória, por aquela mesma doxa, aquelas mesmas opiniões, valores e juízos. E por nos colocarmos na presença daquela palavra de Deus, receberemos uma mudança ao ponto que seremos conformes à imagem do Filho primogênito. Nós vemos o mesmo princípio que ele escreveu em Romanos 12, versos de 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está nos dizendo aqui que recebemos nossa transformação ao recebermos, em primeiro lugar, uma renovação da mente, de glória em glória, de opinião em opinião, dos valores aos seus valores e assim por diante. E então ele nos diz que quando isso começar a acontecer, não se glorie nisso. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque
se é por revelação, então não é pelo que você fez, mas pelo que Deus tem revelado a você. Agora, esta mudança de glória em glória é de doxa a doxa, das nossas opiniões às opiniões de Deus, dos nossos valores aos valores de Deus, dos nossos juízos aos juízos de Deus. E ele diz que isso nos trará para a mesma imagem. Então, como você pode se manifestar como filho de Deus sem a sua doxa? Como você será conforme a imagem dele sem a doxa dele? Você não pode fazer isso. E esta é a hora em que devemos entrar em sua glória, pela sua palavra. E ele está aqui para fazer isso. Temos tentado, irmãos e irmãs, e não conseguimos fazê-lo, mas Deus prometeu que ele operaria em nós o querer e o realizar. Então, deixe-o trabalhar. Se as pessoas tivessem ficado lá sem reclamar e apenas olhassem para o rosto de Moisés, elas teriam começado a refletir a mesma glória Shekinah de sua presença Shekinah. Mensagem do Mambrana, o único lugar da adoração provido por Deus. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começa a entender. Mas, amigos, ouçam, temos de ficar na presença do Filho. Nós temos de amadurecer. Nossa fé não está madura. Intelectualmente, nós estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou e provando isto pela Bíblia. Está ali. Porém, como a igreja precisa ficar em sua presença até que amoleça, sabe? E fique doce no espírito, de modo que isto possa envolver. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica ríspido, tem que partir isso dessa maneira, porque é preciso curvar a ponta de um prego para fazê-lo ficar firme. Mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair e separado, então, na presença de Deus, eu sei que será mais ou menos como o povo que estava ali, quando se der o seu arrebatamento. Agora, observe que o Mambrana está dizendo à igreja, há apenas um mês antes de ser tirado de cena, que a igreja está agora apenas chegando ao ponto em que eles conseguem ver e entender intelectualmente a mensagem e levá-la para a Bíblia. Mas ele diz que não é aí onde Deus nos quer. Deus quer que simplesmente nos posicionemos naquela palavra e que nos tornemos doces em nossos espíritos e que depois simplesmente nos banhemos naquela palavra. Mas ele diz que isso nunca pode acontecer enquanto você estiver preso com um bando de incrédulos e crentes manufaturados. Ele diz, mas logo que a igreja receber isto, o eleito for chamado a sair e separado, então, na presença de Deus. Então, deve haver uma separação de toda incredulidade e quando entramos em sua presença, a separação começa. E vimos que, nesta mensagem, em 1977, uma grande separação começa a acontecer por causa da presença, a parousia de Cristo. Mas então ele diz que devemos nos posicionar nessa presença para amadurecermos. E as pessoas não se contentaram em fazer isso. Muitos se organizaram em torno dessa ou daquela doutrina, em vez de apenas se concentrarem em Cristo. Então, em 1984, começamos a ver outra separação em torno da divindade. E, novamente, em vez de apenas nos colocarmos na doutrina de Cristo e focarmos nele, os homens começaram a se concentrar na doutrina como um instrumento ou guerra, em vez de uma visão de sua presença. Agora, o importante é que não devemos nos preocupar com aqueles que se separam de nós. Nós devemos apenas nos focar na presença do Filho, para nos tornarmos como Ele. Apenas se focar na luz, e não na separação.
Se aquelas pessoas simplesmente tivessem permanecido ali na presença de Moisés, elas começariam a refletir o que ele estava refletindo. Você acha que Moisés entrou na presença de Deus e teve sua mente em outras coisas? Não. Quando ele entrou na presença de Deus, isso era tudo o que ele tinha em mente. E isso deve ser o mesmo conosco. O apóstolo Paulo nos disse em Romanos 12 que a nossa transformação viria pela renovação da nossa mente. Mas, depois, ele nos advertiu para não ficarmos soberbos. Agora, ele nos advertiu por uma razão. As discussões sobre a presença da parúzia e a divindade tinham que vir, mas ai de nós se formos aqueles dos quais estão discutindo. Isso apenas significa que você tirou os olhos daquele em que somos ordenados a nos colocar em sua presença. Você não pode discutir com pessoas que você não está ciente de que elas existem. E se você está totalmente focado em Cristo, você é como o hino que diz: confine-se com Deus em um lugar secreto, lá no Espírito, contemplando a sua face, ganhando um novo poder para correr na corrida. Eu amo estar confinado com Deus. Na mensagem do Mombrana, Um Profeta Envergonhado, do dia 25 de novembro de 56, Mombrana diz: um homem não pode se colocar na presença de Deus. Uma igreja não pode permanecer na presença de Deus, sob arrependimento, a menos que o Espírito Santo desça e dê unção e poder para iniciar um mover de Deus ali entre aquelas pessoas. Confine-se com Deus em um lugar secreto, lá no Espírito contemplando sua face, ganhando um novo poder para correr na corrida. Eu amo estar confinado com Deus. Mensagem: o único lugar de adoração provido por Deus, 28 de novembro de 65. Agora, igreja, nós estamos ensinando agora. Todavia, lembre-se, quando sair daqui, comece a se mover para fora da casca agora. Você está entrando no grão, mas fique na presença do Filho. Não acrescente o que eu disse. Não tire o que eu disse, porque eu falo a verdade tanto quanto a saiba, como o Pai me deu. Está vendo? Não acrescente a ela, só diga o que eu disse. O negócio é, só digam às pessoas para virem buscar o Senhor Jesus, e então vocês próprios fiquem exatamente em sua presença. Apenas expresse-lhe amor. Ó Senhor Jesus, Filho de Deus, eu te amo. Amolece o meu coração, Senhor. Tira toda a imundície e o amor do mundo e deixa-me viver santo neste mundo presente perante ti. Mensagem Coisas que hão de ser, do dia 5 de dezembro de 65. Agora lembre-se, em cada reforma que nós tivemos em todos aqueles luteranos e assim por diante, em 3 anos eles se organizaram. Isso mesmo. Cada avivamento trouxe uma organização em 3 anos. Pense quanto tempo isso tem ocorrido. 20 e poucos anos e nenhuma organização. Por quê? É a semente vindo, formando debaixo da casca assim, assentando agora. Tem que se colocar na presença do sol para amadurecer no glorioso grão como aquele que foi no primeiro. Mensagem: Eventos modernos esclarecidos pela profecia, 6 de dezembro de 65. Mas qual é o problema com o trigo agora? Você não pode. Ele deve se colocar na presença do filho para amadurecer antes que a colheitadeira o apanhe. Tentando fazer um serviço para Deus no dia 27 de novembro de 65.
A palha está se retirando. Nenhuma cooperação. Absolutamente nada com isto. Está vendo? Sempre se retira disto. Não pode haver mais. É o trigo agora. Porém, estamos muito verdes. Isso mesmo. Tem de permanecer na presença do Filho para ficar completamente maduro. É só isso. Muito verdes. Ainda não temos a sinceridade, a santidade, a coisa que devíamos ter em nosso meio para saber que o Espírito do Deus vivo está se movendo em sua palavra e mostrando-nos as coisas. Tentando fazer um serviço para Deus. Rejeitado, do mesmo modo que a palha empurrará. Primeiro, ele será aceito, porque a palha somente abriga o trigo até que ele esteja em condições de sair para o sol. Os pentecostais somente abrigarão a mensagem, dar-lhe-ão uma porta aberta até que ela seja divulgada, e então a palha se retirará, e o trigo ficará na presença do Filho, veja, para amadurecer. Mensagem à União Invisível da Noiva, 25 de novembro de 65. E eles estão começando a ver e se afastar, centenas e centenas deles. Não levarão muitos, Senhor. E quando o último membro é recebido no corpo, Cristo virá. Senhor Deus, eu estou pedindo à noiva esta noite, os que eu sinto que têm se afastado e esperando, possam eles se separarem de todas as coisas do mundo. Eles devem se colocar na presença da calorosa luz do sol do Filho de Deus, banhando-se em sua palavra e seu amor. Conceda isto, querido Deus. Mensagem: Cristo é revelado em sua própria palavra, 22 de agosto de 65. A questão de importância com a mensagem hoje é que aqueles que a obtêm em seus corações devem se colocar na presença do Filho para serem amadurecidos. Vê? Vocês podem pegar a mensagem e então deixar o Filho remover toda a imaturidade de vocês. Vem? Tornar vocês cristãos amadurecidos. Vê o que eu quero dizer? Deus está vindo em breve para receber a sua igreja, e nós devemos ser aquele tipo de cristãos para ele receber. O trigo que tem que ficar maduro. Tudo bem. Mensagem: um homem correndo da presença de Deus, do dia 17 de fevereiro de 65. Eu creio que temos a verdade. Estou satisfeito com isso. Eu creio que o trigo está absolutamente, a casca está se separando dele. Você sabe. E veja, talvez eu faça um pequeno prelúdio sobre isso amanhã à noite. Veja como que a casca está se separando do trigo. Mas o trigo tem que estar na presença do Filho para amadurecer. E é por isso que estamos aqui, amigo. Permaneça na presença do Filho até o nosso grupinho de pessoas aqui, até que se torne tão amadurecido para Cristo que torne-se pão na mesa dele. Mensagem: tentando fazer um serviço para Deus. Deus, neste pequeno altar de cada coração presente aqui e ao redor da nação, possam as águas de sob o altar de Deus jorrar esta manhã sobre tua igreja e regá-la, Senhor, porque a estação já está quase encerrada. Dá-lhe vida, as águas da vida, para que ela possa ter condições de ficar na presença do Filho para ser amadurecida, para o teu grande celeiro. Pai, eu rogo por eles. O talo, porém, tem de secar, de modo que não posso orar por ele. Ele tem de morrer. Por esta razão está morto. Todavia, eu rogo pelo trigo, Senhor,
que está tomando a forma do corpo de Cristo. Concede, Senhor, que as frescas águas de Deus mantenham suas faces banhadas de lágrimas de alegria e entendimento, até que a colheitadeira venha para levá-lo para casa. No nome de Jesus, eu encomendo tudo isto a Ti, Senhor. Os resultados são Teus. Amém. Mensagem: a união invisível da noiva. Coloque-se na presença do sol para ser amadurecido. É exatamente isso. A palavra a ser amadurecida em seu coração para produzir e viver o que estamos falando. Sim, Senhor. Então você não terá mais dúvidas se deixar que o Espírito Santo revele isto a você, como a rainha disse sobre Daniel. Mensagem: um homem correndo da presença de Deus. Amado Deus, rogamos que Tu abras a casca que nos envolve. Deixa-nos estar na presença do Filho agora, durante estes dias que se aproximam, e amadurece-nos para o reino de Deus. Mensagem: quem dizeis ser este, do dia 27 de dezembro de 64. Elas entraram diretamente em Laodiceia, milhões e milhões e bilhões de dólares despejados nisto, e ela se tornou grande e rica, e ela constrói propriedades no valor de milhões de dólares e coisas assim. E quanto a receber a mensagem? Não de fato. Eles a rejeitam. O que é isto? A casca que sai do trigo. Agora, o trigo tem de estar dessa maneira, para ficar na presença do sol, para se transformar em um evangelho completo, grão dourado para o Mestre. Em outras palavras, quando você se coloca na presença do Filho, você começa a amadurecer. Amadurecer até que você entende que se você tem qualquer coisa, é Ele quem opera em você o querer e o realizar. E, além disso, não temos nada por nossa própria vontade. Ele é o autor e o consumador. Ele é aquele que começou a obra em você e Ele a terminará. Então, você amadurece. Você se torna sábio, se torna doce e amadurece e cresce em sabedoria e no conhecimento dele. O desvelar de Deus, a partir do parágrafo 132. Agora olhe, se Moisés... irmão, aqui vai ser um insulto, mas se Moisés, conforme Paulo disse aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, se Moisés tinha de velar seu rosto com aquele tipo de glória sobre si, veja, porque aquela era uma glória natural, aquela era uma lei natural. E se Moisés, sabendo que aquela lei tinha de perecer, mas a glória era tão grande que cegava as pessoas, então elas tinham de pôr um véu sobre o rosto dele. Quanto mais será isto? Pessoas espiritualmente cegas. Aquela glória havia de passar, mas esta glória não passará. Está vendo? Moisés tinha as leis carnais, a condenação, nenhuma graça, nem nada. Isso simplesmente condenava você. Porém, isto de que estamos falando, aquilo não tinha perdão, aquilo simplesmente lhe dizia o que você era. Isto lhe dá uma saída. E quando aquela palavra for desvelada, que coisa! Que espécie de rosto ela será? Ela terá de ser velada. Ela tem de ser velada. Agora note. Então, o Espírito é velado em um templo humano. Veja, ele deve falar as palavras naturais com o véu natural. Agora,
Paulo falando aqui agora, neste sentido, a palavra Espírito, somos ministros não da letra, da lei, mas capazes ministros do Espírito, que o Espírito toma a letra e a manifesta. Isso era simplesmente lei. Você tinha de ir olhar para ela e dizer: não cometerás adultério, não roubarás, não mentirás, não farás isto, aquilo, nem aquilo mais. Vê? Você tinha de olhar para isto. Mas isto é o Espírito que vem sobre a palavra prometida para esta era, e que produz e que manifesta, não 2 tábuas de pedra, mas a presença do Deus vivo. Não um pensamento mítico que alguém inventou, ou algum Houdini, um truque, mas a própria promessa de Deus revelada e manifestada bem diante de nós. Detrás de que espécie de véu isto estará? E para perder isto. 2 Coríntios capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E, para concluir, outra vez o desvelar de Deus, a partir do parágrafo 137. Veja, isso era tão grande que até mesmo as pessoas diziam. Elas diziam quando elas vinham a Jeová descer nesta coluna de fogo e começava a fazer tremer a terra e as coisas que ele fazia, e a montanha pegando fogo, e mesmo se alguém tentasse ir até aquela montanha, pereceria. Era tão grande que até mesmo Moisés temeu o tremor. Então, se aquela vez ele fez tremer só a montanha, desta vez ele fará tremer os céus e a terra. E que me diz desta glória? Se aquilo foi velado por um véu natural, este é muito velado por um véu espiritual. Então, não tente olhar para o natural. Penetre no espírito e veja onde você está. Veja em que hora estamos vivendo. Amém. Amém, graças a Deus. E assim, o nosso querido irmão Brian concluiu o seu breve estudo. Ele tratou aqui sobre aquela glória que foi revelada no antigo pacto da lei do Sinai, que para o seu tempo, para aquela dispensação, foi uma glória tremenda, ao ponto que quando Israel viu aquela glória sendo refletida diante da face de Moisés, Moisés teve que cobrir sua face com um véu, porque eles não suportavam contemplar tamanha que era aquela glória. E Mambana disse, Moisés tinha aquela glória porque ele ficou um bom tempo na presença de Deus. Moisés, por estar na presença de Deus, ele refletiu a glória de Deus. Então, o Mambana pega isso e diz, se você ficar na presença de Deus, você não vai poder refletir nenhuma outra coisa senão a presença desse Deus, a glória desse Deus.
Moisés, quando esteve com Deus, ele desceu do monte e refletiu para todo Israel aquela glória, aquela presença que ele participou. E quando ele comunicou a palavra de Deus, que Deus deu para ele, o profeta disse, Moisés ali se tornou Deus, porque a palavra de Deus estava escondida em Moisés. Moisés se tornou a palavra, ao divulgar, ao falar o que ele ouviu da palavra. Então, ele se tornou Deus. Umbanda pega isto para nos dizer, quando você tem a palavra revelada para você, e quando você fala dessa palavra, o teu corpo se torna um véu dessa palavra, ou seja, você se torna a palavra de Deus escondida. Quando você fala a palavra, você está refletindo Deus, porque Deus é a sua palavra. Então, nós nos tornamos deuses, ou pequenos messias, da mesma forma como Moisés estava refletindo Deus através da palavra que ele ouviu e que agora ele estava comunicando aos demais. E isso era uma glória que aquele tempo Moisés recebeu. Porém, a Escritura diz que hoje nós estamos numa glória ainda superior àquela que Moisés recebeu. Porque aquela glória era apenas gravada em placas de pedra. Mas hoje a glória que nós temos está gravada nas placas de pedra de nossos corações, ou seja, no nosso entendimento. Hoje nós temos nossas mentes batizadas com o Espírito Santo e essa glória da presença de Shekinah é refletida através das nossas vidas e através da nossa própria confissão. Então, se nós estamos diante dessa parúcia, que é a presença de Cristo no nosso meio, então essa glória tem que ser refletida através desse entendimento, dessa mensagem que tem ungido nossas mentes, que tem ungido nossos corações. Nós deixamos as nossas doxas, os nossos valores, nossos próprios juízos e nos caminhamos, nos dirigimos para uma doxa, para um juízo muito superior, que é o de Deus. Não refletimos o que nós pensamos, o que nós cremos, mas nós refletimos o pensar e a palavra de Deus. Nós nos tornamos como Moisés daquele dia, nós tornamos Deus, porque refletimos a Ele através da palavra que foi vindicada nesse dia. E nós confessamos e cremos nessa palavra. Então, nós temos uma glória que é muito superior e que está sendo revelada agora através dessa mensagem. Então, aquela vida que estava na palavra de Moisés foi refletida ali através da sua confissão e daquela glória que estava nele. Mas hoje, esta vida desta palavra desse dia está se refletindo e está se manifestando agora em vasos de carne que são nossas vidas, nossos corpos. Nossos corpos, nossas vidas dão testemunho da glória que é esta mensagem. Então, se aquela glória de Moisés foi gloriosa, quão maior então não será a glória desse tempo em que estamos vivendo, onde nos foi dado uma palavra baseada em uma aliança e um pacto ainda muito superior. Mas, para muitos, como disse o irmão Brian, essa glória, esse entendimento ainda continua velado. Muitos ainda não conseguiram crer nessa mensagem, não aceitaram a doutrina da mensagem e, como disse o irmão Brian, as suas próprias mentes velam essas pessoas da glória que há nessa mensagem e dessa doutrina. Eles estão velados, porque eles substituíram a glória desta mensagem pela glória, pela doxa dos seus próprios arrazoamentos, dos seus próprios juízos. Então, eles estão velados para isto. Umbanda disse que se o povo de Israel tivesse ficado um pouquinho mais de tempo com Moisés e suportado aquela glória que estava sendo refletida diante da sua face, com o tempo, Israel também iria absorver e refletir aquela mesma glória, mas eles não puderam. Então, aquela glória teve que ser velada para eles. E, infelizmente, muitos não suportam a glória dessa mensagem. Então, tem que velar isso com seus próprios arrazoamentos, com as suas próprias mentes. Mas, se nós suportarmos e aceitar esta palavra gloriosa do jeito como ela nos foi revelada, nós, com o tempo, vamos refletir essa mesma glória em nossas próprias vidas. Tudo que nós temos que fazer é ficar diante dessa palavra, para refleti-la totalmente. Como disse o Mambrana, assim como um grão precisa ficar diante da glória da luz do sol para que ela possa crescer e amadurecer, nós, para amadurecermos,
temos que ficar diante da presença dessa glória do Filho que tem se refletido a nós nesses dias. Se permanecermos diante da presença do Filho, nós iremos amadurecer e refletir a mesma glória do Filho. Nós seremos feitos também à sua imagem. Nós vamos manifestar a mesma glória, a mesma imagem do Filho. Tudo o que temos que fazer é receber isto, aceitar isto e confessar isto. Se fizermos isto, faremos como Moisés fez. Ele esteve diante da glória e refletiu com a sua própria vida e com sua própria palavra, com a sua própria boca, a glória da face de Deus. Porque ele esteve face a face com Deus. E na mensagem o Rambam nos ensina que nós estamos nesse dia face a face de Deus através dessa palavra vindicada. Que Deus nos ajude, queridos, a permanecermos nessa presença, a fim de amadurecermos e refletirmos o próprio Cristo em nossas próprias vidas. Eu creio que foi essa a mensagem que o Rambam quis transmitir para nós. Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.